Olá, família! Hoje, domingo, dia 12 de dezembro de 2021. Que bom estarmos juntos novamente. Estaremos ou estamos agora e estaremos mais tarde, às 17 horas, na nossa sede. Se você não puder estar conosco presencialmente, pode nos ver pela internet. Estaremos ao vivo às 17 horas pelos nossos canais do Facebook e do Instagram. Não esqueça. Quero trazer alguns avisos. Na próxima terça-feira estaremos juntos, nós, a liderança, e se você quiser participar, você pode também entrar em contato comigo, você participará. Estaremos às 20 horas para fazer nossa agenda do primeiro quadrimestre de 2022. Então, terça-feira, às 20 horas. No próximo sábado, nós teremos manhã de consagração. Você pode, para participar, entrar em contato com Cláudia ou com Márcia no próximo sábado, 18 dos 12, manhã de consagração. Agora eu quero chamar a sua atenção para a nossa programação de final de ano. Nós vamos avisar todas as semanas para que você fique bem por dentro dessas programações. No dia 24, nós geralmente temos nosso Natal em família. Preste bem atenção. Dia 24, Natal em família. No dia 25, que é um sábado, nós teremos nosso culto. Será um culto cantado às 19 horas. Então, no sábado, dia 25, às 19 horas. No dia 26, que é o domingo, nós não teremos programação. Então, no dia 26 de dezembro, não teremos programação. No dia 31 do 12, como sempre fazemos, nós nos reuniremos para um culto de ação de graça, às 19 horas. Agradecermos a Deus pelas bênçãos, apesar das lutas, muitas bênçãos em 2021. E pelo ano que está chegando, porque com certeza o Senhor nos trará muitas surpresas. No sábado, dia 1º, é feriado. E no domingo nós não teremos programação. No domingo, dia 2 de janeiro de 2021, não teremos programação. A minha oração é para que você, nesses 2 domingos que não vamos ter programações, você esteja com a família. Os aniversariantes da semana. No dia 15 de dezembro, Flávia Tavares. No dia 17, Natália. No dia 18, Nelson, pai e filho. Aliás, pai e filha fazendo aniversário aí. No dia 17, Natália. Dia 18, Nelson. E no dia 19, irmã Geni. Dia 15, Flavinha. Dia 17, Natália. Dia 18, Nelson. E dia 19, irmã Geni. A minha oração é para que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, multiplicando seus dias, enchendo o coração de vocês com muito amor, palavras de paz, de bênção, muita unção, e que o Senhor seja sempre o exemplo de vida na vida de vocês. Deus abençoe e parabéns para cada um de vocês. Estamos dando continuidade, falando sobre a vida da comunidade no altar. Como se faz? Vamos falar hoje em Romanos capítulo 12, nos versos 4 a 8. Repetiremos versos 4 e 5, só para que tenhamos a noção do contexto. E até o verso 8. A gente tem falado muito sobre isso depois de ter falado sobre justiça e misericórdia na soberania de Deus. Somos todos iguais. E aí nós falamos desde o dia 17 de outubro até o dia 21 de novembro. Na semana passada, já falando sobre a comunidade no altar, nós falamos em Romanos, aliás, na semana anterior, falamos em Romanos capítulo 12, nos versos 1 e 2, quando vimos Paulo apresentando a motivação para a oferta pessoal. Vimos que o sacrifício agora é vivo, pessoal e intransferível. O meu corpo presta culto racional a Deus. Esse culto racional me indica
a transformação em obediência. Na semana passada, nos versos 3 a 5, ainda de Romanos 12, falamos sobre a experiência da graça, ou seja, fale pela graça que lhe foi dada. Exerça a humildade, não seja orgulhoso, ou orgulhosa no caso, né? E vimos que a arte de viver, ouvimos a arte de viver no corpo, né? Já na parte da noite. E vimos que você foi chamado ou chamada para servir. Então vamos para o texto de hoje, Romanos capítulo 12, nos versos 4 a 8. Diz assim o apóstolo Paulo: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Esse texto nós já lemos na semana passada, na mensagem da noite. Fizemos uma menção. Eu quero trazer para você agora alguns confrontos que eu tenho também sofrido através da vontade do Espírito Santo em minha vida. Então, quando eu falo sobre textos falando sobre corpo de Cristo, falando sobre dons, sobre serviço, falo daquilo que eu amo fazer. A gente está falando de discipulado. Então, nesse sentido, eu quero trazer algumas informações para você. Primeiro, a função não é opção para quem faz parte do corpo. Não tenho como optar. Eu faço parte do corpo, mas eu não quero ter função no corpo. Não é opção. Se você faz parte do corpo, automaticamente você tem função. E quando eu digo automaticamente, eu digo naturalmente. Seria até uma palavra melhor. Naturalmente você tem uma função. Não se faz parte do corpo sem função. E aí o apóstolo Paulo, tanto aqui em Romanos, como na carta aos Coríntios, como aos Efésios, ele compara exatamente a igreja com o corpo de Cristo. Aliás, o corpo humano com o corpo de Cristo. A igreja é comparada ao corpo humano, né? E aí eu quero trazer um pouquinho dessa fala dele para você. Veja, eu quero repetir os versos 4 a 6 na parte A. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Estamos ligadinhos. Nós vimos isso a semana passada. Lembra? Você nasceu para me servir. Eu nasci para lhe servir. Verso 6 ele diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Perceba, de acordo com a graça que nos foi dada. A gente vai ver isso já já. E aí eu vou trazer alguns textos longos para você. Você vai pegar sua Bíblia, e aí você, se não estiver com a Bíblia agora, você na mão, você já pode depois rever esse vídeo. Você vai pegar sua Bíblia e vai ver por completo os textos que trarei. Mas eu lerei apenas alguns versículos. Veja a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12 de 1 Coríntios. A gente está dentro do texto dos versículos 1 ao 31. Então ele começa logo falando que não gostaria que os da igreja de Corinto fossem ignorantes em relação aos dons, né? Mas eu quero chamar a sua atenção para os versículos 4 a 7, quando o apóstolo Paulo diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, serviços,
mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então a gente vê que o Espírito é único, mas temos diferentes dons para serviço. E esses dons para o serviço, eles visam o bem comum, ou seja, o bem comum do corpo de Cristo. Um trabalhando para o outro. É por isso que ele compara muito ao corpo humano, né? Quando ele, por exemplo, quando eu olho, quando eu percebo, quero dizer, o meu coração, eu vejo como ele é importante para o restante do corpo, na sua função, né? Quando eu trago a minha mão à minha frente e consigo captar qual é a função da minha mão ou das minhas mãos, né, eu consigo entender claramente isso. Se eu perco um dedo, eu prejudico a mão. Se eu perco um órgão no corpo, eu prejudico o corpo. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Todos nós somos colocados no corpo com a função específica para o bem comum do próprio corpo, né? A gente está em 1 Coríntios capítulo 12, e eu quero chamar a sua atenção, né, porque ele vai falar agora dos dons, ele vai colocar sobre os dons, e no verso 11, ele diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, é ele que nos distribui os dons, né? Nós não escolhemos isso, né? Veja, olhe para a sua vida. Você não escolheu cor de pele, não escolheu cor de cabelo. Quando eu olho para minha cabecinha branquinha desse jeito, né, e pensar que com 15 anos eu já tinha cabelo branco, eu não escolhi nada disso. Você não escolheu a família onde deveria nascer, né? Nada em você foi escolhido. E assim é o corpo de Cristo, né? A gente não escolhe, Deus vai dando para a gente vai fazendo, a gente vai vendo sentido no que está fazendo, o corpo vai reconhecendo o que a gente faz, ou seja, a função da gente, o serviço, e as coisas vão acontecendo, porque tudo vai ganhando um sentido. É assim que funciona. Aí eu quero chamar a sua atenção, a partir do verso 13. O apóstolo Paulo diz: pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito. E aí ele fala: quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um único Espírito. E aí ele vai dizer: olha só, se alguém de vocês não gosta de ser quem é, nem por isso deixará de ser parte do corpo, né? Ou então ele vai dizer, se de repente você se acha melhor que o outro, nem por isso você deixará de ser parte do corpo. Isso está a partir do verso 14, certo? Olha só, se o vidro disser no verso 16, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Ele continua, né? E ele no verso 18 diz: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Não é segundo a minha vontade. Aí eu não gosto de pregar, eu não gosto de falar, eu não gosto de liderar, sinto muito, não quero. A gente vai ver já já sobre isso. E aí ele diz no verso 20 que assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ou seja, não deve haver orgulho no corpo, não deve haver alguém achando que é maior que os outros, né? A gente conversou sobre isso na semana passada. E aí ele fala, ele traz uma palavra sobre aqueles que nós achamos que deveriam ficar fora do corpo, né? Talvez fosse um dos problemas de Corinto também, né? Ele diz: os mais fracos são indispensáveis, está no verso 22. Os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra.
Nós vimos também isso a semana passada. No verso 24, lá no final, ele vai dizer que Deus estruturou o corpo. Ele dá maior honra aos membros que dela tinham falta. Para que tudo isso, gente? Está no verso 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Ele continua falando, que quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Quando uma parte do corpo se alegra, todo o corpo se alegra junto com essa parte. No verso 27 ele diz, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Aí ele vai falar sobre os dons novamente. Não é meu intuito citar dons para que serve, porque eu entendo que isso é muito natural e que Deus talvez tenha trazido para nós outros dons além desses. Temos esses no corpo de Cristo atualmente e possivelmente teremos outros acrescentados. Eu quero chamar sua atenção para o texto de Efésios 4, nos versos 1 a 16. Os 3 textos que falam sobre dons, sobre serviço diretamente, é Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. É por isso que nós estamos vendo esses textos. Então veja, Efésios 4, 1 a 16, o apóstolo Paulo já começa dizendo no verso 1, no final do verso 1 ele diz assim, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Como vocês foram colocados no corpo, a missão que vocês receberam, o serviço que vocês receberam, vivam de maneira digna. Ele vai dizer como é essa maneira, e eu quero chamar a sua atenção para o verso 7. No verso 7, o apóstolo Paulo diz, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Isso ele fala em Romanos também, Foi concedido o dom pela graça na medida da fé. Tá? Ele diz aqui a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então, nesse sentido, todos nós recebemos dons, todos nós. Se você acha que de repente você nasceu só para ir aos templos, para orar, para ficar em casa lendo Bíblia, orando, eu entendo que você precisa estudar um pouquinho mais sobre isso, rever. A gente não está falando, eu não estou falando de que você tenha que se trancar numa igreja, numa instituição, mesmo porque tanto aos romanos, como aos efésios, como aos coríntios, o apóstolo Paulo não está falando uma instituição. A igreja no primeiro século não era instituição, era um órgão vivo se reunindo em casas. Então a gente não está falando de, você tem que fechar um serviço dentro da igreja como instituição. A gente está falando de corpo de Cristo. A gente está falando que você tem uma missão. E essa missão ela é vivida na igreja local, na igreja de João Pessoa. Tá? Então, nesse sentido, todos nós temos dons. Todos nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. E todos nós temos missão dentro do corpo de Cristo. Então, no verso 12, a gente está em Efésios 4, no verso 12, ele diz que isso tudo, ou seja, o exercício dos dons, ele diz a mesma coisa, 1 Coríntios 12, ele diz assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, do serviço. Esse ministério aqui não é algo institucionalizado. Eu tenho um ministério pastoral. Não. Esse aqui é o serviço no corpo, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Veja o propósito. O propósito é que não sejamos mais como crianças, infantis, pueris,
levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Veja, a infantilidade é fruto de um corpo que não entende que precisa estar a serviço do próprio corpo. Infantilidade faz com que você não saiba de que se alimentar. E essa infantilidade ela vem exatamente da não obediência ou da desobediência de praticar isso que nós estamos lendo. Tá? Então, nesse sentido, no verso 15, ele diz que nós devemos seguir a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. No verso 16 ele diz, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, ele está falando de nós, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Se você não está realizando sua função, você está prejudicando o corpo de Cristo. Se você acha que você nasceu simplesmente para pregar no seu serviço, para, sei lá, falar no ponto de ônibus ou em outro lugar, e no final da semana vir ao templo para ouvir o que o líder vai dizer, para ouvir os louvores, né? Isso não é função, porque a pregação, a tua vida falada, é parte da vivência com o Espírito Santo. É natural, a gente está falando de serviço realmente. Então, nesse sentido, eu quero te dizer também que os mandamentos do Senhor não são pesados. O que eu quero te dizer é que é uma ordem o serviço. E a gente tem visto sobre isso. E como ordem é mandamento. Isso é muito natural e não é pesado. Veja, a gente está em Romanos capítulo 12, nos versos 6, parte B, até o verso 8. Verso 6, parte B, até o verso 8, o apóstolo Paulo diz assim, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Veja, você profetiza, profetize pela fé. Se o seu dom é servir, né, a gente está falando de serviço, de ministério, torna a dizer, aqui não é o ministério institucionalizado, a gente está falando de serviço um ao outro. Né? Se o seu dom realmente é servir o outro, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, a gente está falando de exortação, que assim faça. Se é contribuir, e assim, eu quero voltar um pouquinho, exortação aqui não é dar bronca em ninguém, como as pessoas acham. A palavra exortação no original é como se você estivesse colocando a mão no ombro da outra pessoa e caminhando junto com ela. É por isso que a NVI usa a tradução dar ânimo. Se é dar ânimo, né, ou se é exortar, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. A palavra generosamente vem de graça, né? Ou seja, se é contribuir, contribua graciosamente. Faça de coração, né? De graça. Essa palavra é interessante aqui. Se é exercer liderança, que exerça com zelo, né? Faça com cuidado, né? Faça de forma cuidadosa. Diligente. Essa seria a melhor palavra. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Né? Use de misericórdia com alegria. Né? Veja como é que funciona. Nada aqui é obrigatório. Os mandamentos não são pesados, os dons não são pesados. Tem gente que tem medo, dá desculpa que não tem tempo. Né? A gente vai ver alguns personagens aqui nesse sentido. E, novamente, o texto é longo, mas eu quero trazer só os exemplos dos personagens. Eu quero trazer Moisés, Êxodo capítulo 3, os versos 10 a 22. Esse bate-papo entre Moisés e Deus
né, nos ensina muito. Veja, Deus chama Moisés para livrar seu povo do cativeiro do Egito. Êxodo 3. Já no verso 10, Deus diz: vá, pois agora, eu o envio, veja, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, questiona, né? Eu vou estar diante de Faraó, Senhor. Quem sou eu para estar diante de Faraó? E Deus diz para ele, isso está lá no verso 12, eu estarei com você, Moisés, eu estarei com você. Né? Esta é a prova que eu enviarei. Aí Deus, né, dá umas provas para Moisés, que eu fico imaginando que, caramba, Moisés viveu isso aqui, está nos versos 13 e 14. Mas mesmo assim, né, Deus conversando com Moisés dessas provas, né, e diz para ele, porque apesar das provas, Moisés questiona: quem é que eu vou dizer para o teu povo que está me enviando? Deus diz que eu sou te enviou. Eu sou te enviou. Eu sou o que sou, Moisés. E você vai dizer, eu sou me enviou a vocês. Isso está no verso 14. No verso 15, Deus diz o que Moisés vai dizer aos israelitas, certo? Então ele diz, no verso 16, ele dá a missão claramente. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Então, no verso 17, Deus fala a promessa, né? No verso 18, Deus diz claramente: as autoridades de Israel o atenderão. E diz como é que vai ser o negócio. E aí, dos versos 19 a 21, ele fala sobre Faraó. Tá? Tudo bem, no verso 22, ele dirá como será a saída. E aí eu quero chamar sua atenção já para o capítulo 4 de Êxodo, que é a continuidade. Nos versos 1 a 4, aí Moisés começa a conversar com Deus bem claro. Moisés estava com medo, né? Se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir, disserem, o Senhor não apareceu a você. E aí Deus traz provas, mais provas para ele, né? Está nos versos 2 a 4, eu não vou ler as provas, porque o que é importante para mim aqui é esse diálogo, esse bate-papo entre Moisés e Deus, para que você entenda que nós não somos os únicos a darmos desculpas para não cumprirmos a obra, para não cumprirmos a missão, para não cumprirmos a nossa função no corpo de Cristo. Tá? Veja o verso 6. Disse-lhe mais o Senhor: mais prova. Coloque a mão no peito, né? E aí, nesse sentido, mais prova. Os versos 6 e 7. No verso 8, o Senhor prossegue: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem, há mais sinal. Mais sinal. Mais prova no verso 9. Só que Moisés, né, olha ou fala para o Senhor. Né? Eu estou falando de uma forma bem humana. Moisés olha para o Senhor e diz: Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Eu não sei falar, nem no passado, nem agora. Não consigo falar bem. Eu tenho tanta gente que fala isso para mim. Tanta gente traz isso. Eu não sou como você que fala bem. Né? E aí o Senhor diz a Moisés: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Né? Essa tradução surdo-mudo no português, na realidade, quem é surdo é mudo, né? Mas quem o fez surdo ou mudo? Né? No hebraico está assim. E aí
Quem lhe concede vista ou torna cego? Né? Não sou eu, o Senhor, diz Deus a Moisés. E Deus, meio que bem direto, agora vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. É assim, né? Mas nesse sentido, Moisés respondeu: manda outro, Senhor. Manda outro. E aí, nos versos 14 a 16, você vê o que acontece. Deus meio que chama, dá um puxão de orelha em Moisés, diz: ó, vamos fazer o seguinte, tu fala para teu irmão fala. Tá certo? Tá certo. Então, vá. E aí ele manda levar a vara na mão para que tudo aconteça, né? Irmãos, muitos de nós fazemos tudo isso aqui. Muitos de nós achamos que precisamos sermos servidos. Né? Eu quero trazer para você o exemplo de Jeremias, que a gente não vai ler. Jeremias capítulo 1, versos 1 a 10, né? Quando Deus chama Jeremias, o Jeremias diz: eu sou muito novo, Senhor. Não dá para mim. Eu não tenho experiência. Quantos de nós fazemos assim? Quantos de nós? Né? Ele é bem claro, né? E aí o Senhor no verso 7 diz para ele: não diga que é muito jovem. Né? A todos que eu enviar a você, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Né? Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Essa é a fala que Deus tem sempre para nós, sempre. Né? O Senhor estica a mão, estende a mão sobre ele, toca a boca de Jeremias e diz: põe em sua boca as minhas palavras. Está no verso 9, as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e plantar. Jeremias 1 a 10. Jeremias era adolescente na época. E assim, eu conheço muitos adolescentes que dão um bocado de desculpas. Mas essa é a fala de Deus para Jeremias, essa é a fala de Deus para você, para nós. Eu quero lembrar de Jonas, mas não dá para ler, né? São 4 capítulos, é uma sequência muito interessante. Jonas fica entre Obadias e Miqueias, você pode simplesmente abrir e ler. Você vai perceber o que eu estou falando, como Jonas foge da missão de falar sobre Deus em Nínive e depois fica com raiva porque Deus se preocupa com o povo de Nínive. Muitos de nós fazemos isso. Então, eu creio claramente que os mandamentos do Senhor não são pesados. Veja o que diz João, o apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 5, nos versos 1 a 3. 1 João 5, 1 a 3. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Né? João repete Jesus Cristo. Né? Se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos. E Jesus diz ainda: por que vocês me chamam tanto de Senhor e não fazem o que eu mando? Né? Mas eu quero continuar lendo. Vou repetir o verso 3. Porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Né? Na realidade, eu não tinha lido o verso 3. Quero repetir verso 2 e verso 3. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus. 2 pontos. Obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, depois de vermos um pouquinho sobre os exemplos de Moisés, Jeremias, Jonas, né, percebemos que realmente Deus estará sempre conosco,
né, nos auxiliando. Sofreremos consequências? Todos eles sofreram. Mas obedecermos a Deus não é peso. Eu quero deixar, para terminar, o último texto, que quando a gente fala de não sentir esse peso, eu lembro logo em Mateus capítulo 11, nos versos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis... Aliás, vamos lá. Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, diz o Senhor. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a palavra de Deus para nós, né? Nesse sentido, fica claro para nós, muito claro, né, que se participamos do corpo, temos uma função. Não tem ninguém no corpo que não tem uma função. Não tem. Se participamos do corpo, temos uma função. Isso é muito claro no texto bíblico. Se você acha que não tem função, tem problema para resolver. Porque função não é opção para quem faz parte do corpo. Os mandamentos do Senhor não são pesados. O que Deus mandar você fazer, Ele estará com você. Nós daremos continuidade mais tarde, né? Romanos capítulo 12. E a minha oração é que você compreenda o que a palavra diz para você. Vamos orar? Senhor, quero te agradecer por tua palavra, ela não volta vazia, ela é mais poderosa que espada de 2 gumes, ou seja, espada cortante, ela discerne o que está no nosso coração, o que está na nossa mente. É tua palavra que nos ilumina, porque a tua palavra, para mim, é claramente Jesus Cristo. É assim a fala dele. E, Senhor, a minha oração é que nós entendamos o que a tua palavra diz. Se a tua igreja sofre, às vezes com membros cansados, porque é uma verdade o que Jesus Cristo diz aos seus discípulos, né? Orem por obreiros, o campo é vasto, grande é a ceifa, mas os ceifeiros são poucos, ou os obreiros são poucos. A minha oração é que o teu povo tenha noção do que realmente a tua palavra diz e te obedeça, Senhor. Porque eu entendo claramente que quem faz parte do corpo tem função, não é opção. Não é opção. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor olhe para nós, que o Senhor com seu Espírito nos fale claramente. Que o Senhor continue nos visitando, nos dando paz, sabedoria e unção. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Muito obrigado porque o Senhor tem caminhado com a sua igreja e o seu Espírito tem ido adiante mostrando o que precisa ser falado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde sempre, mostrando e resplandecendo o rosto dele sobre nós. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus encha o teu lar de paz, com muito amor e unção. Que o Senhor seja o seu Senhor. Até mais tarde, 17 horas, onde daremos continuidade. Deus te abençoe.